Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Justiça e Paz, falando um pouquinho a respeito daquilo que nós ministramos no domingo. E foi uma bênção a ministração no domingo, terceira ministração da série sobre paternidade. E Deus tem falado muito com muitas pessoas. E eu quero falar um pouquinho daquilo que a gente falou domingo, né, Marlon? Quer se apresentar, dar o seu boa tarde, a paz do Senhor? Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos falar. E Davi é um exemplo de rei, é um exemplo de guerreiro, um homem forte, um homem valente, um homem de guerra, um rei que é um rei que governa com justiça em favor do povo, um rei conquistador, um homem de Deus, né, um sacerdote, um homem poderoso em Deus, compositor, salmista, tocava harpa, instrumentista, um homem assim versado em praticamente todas as áreas, né? Olha só quantas qualidades de Davi, né? Tem um texto que eu gosto muito que diz que Davi, ele era bom, ele era habilidoso nas mãos, com as mãos, mas também ele era puro de coração, né? Então ele era um guerreiro e era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Agora, é isso que é interessante, né, Mário? Isso que intriga. É um homem de Deus, um homem que é um rei que realmente governa com justiça, um homem que é um guerreiro fantástico, que venceu tantas batalhas, mas ele perdeu dentro de casa. Ele não conseguiu trabalhar a paternidade com seus filhos. E isso resultou numa tragédia, uma tragédia gigante entrou dentro da sua casa. Ah, pastor, mas a tragédia entrou por causa do pecado. Sim, entrou uma tragédia na casa por causa do pecado de Davi. Mas isso só aconteceu porque ele falhou na paternidade. Porque se ele não tivesse falhado na paternidade, o pecado traria uma consequência, com certeza, desastrosa para a vida de Davi. Mas com certeza não seria através dos filhos. Seria por outro lugar, por outro caminho. Então, aí Davi se frustrou de uma maneira bem mais intensa, porque além de sofrer uma tragédia por causa do pecado dele, isso veio através das mãos do filho, Absalão, né? Que se revoltou contra o pai e perseguiu o pai, tomou Jerusalém das mãos do pai, tomou o reino do pai. Absalão sentou na cadeira do rei, tomou do pai a posição de rei, se assentou na cadeira, julgou Israel por um período e simplesmente Davi teve que fugir. Teve que fugir do filho, fugir para não morrer pelas mãos do filho. Olha que coisa absurda, né? Coisa absurda. Você criar um filho, você colocar o filho no colo, você leva o filho para brincar, você, né, tem aquele amor tão grande por aquela criança e quando ela cresce, ela vai te apunhalar pelas costas, ela vai te trair, ela quer te matar. Isso é um sentimento que um pai, com certeza, nenhum pai gostaria de passar por isso, né? E quando nós falhamos na paternidade, nós corremos esse risco de criar um filho, digamos assim, entre aspas, né? Cuidar de uma criança, gerar um filho, criar um filho. E quando esse filho cresce, é um filho que vai nos dar muita dor de cabeça e até, de repente, pode até se levantar contra nós. Então é complicado, né, Mário? Então você acha que teve uma falha de Davi nesse ponto pelo que os filhos fizeram, né? Eu Você acha acredito que, que que sim. foi a falta da presença do pai ali na Eu casa? não diria só presença, porque paternidade não é só estar presente, Uhum. né? Tem muitos pais que estão presentes na vida do filho, né? Mas não transmite paternidade. Paternidade é uma unção que precisa ser transmitida. E eu falei um pouco disso domingo, para quem esteve presente no culto. A gente colocou essa possibilidade de existir um espírito de orfandade. Então, se existe um espírito de orfandade, existe uma unção de paternidade que derruba e que destrói esse espírito, né? A unção quebra o jugo. Então, se existe um espírito de orfandade, muitas vezes instalado numa família, vamos imaginar aqui um pai, né, que ele hoje tem um filho, mas ele não teve o pai presente na vida dele. Você vai ver a história do pai, o pai também não teve o pai presente. Isso vai se repetindo ciclicamente na vida da família.
E aí, de repente, esse pai se converte, ele tem um filho, mas ele não consegue transmitir paternidade, mesmo estando na igreja, mesmo estando buscando a Deus. Ele não consegue transmitir, porque tem um espírito de orfandade muito forte na vida dele. Isso gerou feridas, gerou complexos, gerou traumas, e agora ele não consegue transmitir para o filho. Ele gostaria de transmitir, ele gostaria de passar algo diferente para o filho, daquilo que ele recebeu do seu pai, mas ele não consegue. Por quê? Porque tem um espírito de orfandade dominando aquela casa, aquela família. Agora, eu acho interessante que Jesus deixou essa palavra para nós, que está em João capítulo 14, verso 18. Olha que interessante, Jesus disse assim: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Então, eu imagino que Jesus não estava falando a respeito de paternidade natural, É, não é? eu creio nisso. Não é uma paternidade natural. Porque ele estava falando com pessoas que estavam ali que tinham um pai, certo? Os filhos de Zebedeu, eles têm um pai, certo? Então ele está falando para esse grupo de pessoas, os discípulos. E ele está dizendo: não vos deixarei órfãos. Então parece que Jesus se toma essa posição ali de um pai espiritual para os seus discípulos e diz: olha, não se preocupem, eu vou embora, eu estou indo, mas eu não estou abandonando vocês. Então, olha só como que é interessante isso, né? Que quando uma criança ela se sente abandonada, um espírito de orfandade se instala na vida dela. Porque o espírito de orfandade não é só não ter o pai presente, ou o pai próximo, ou o pai perto. O espírito de orfandade é todas as vezes que uma criança se sente abandonada, ela se sente rejeitada, um espírito de orfandade se instala ali. Por isso que os pais precisam estar muito vigilantes com relação aos seus filhos. Porque muitas vezes o pai pensa que está presente, pensa que está cumprindo essa paternidade, mas de repente não está suprindo. Vou dar um exemplo para a gente sair dessa superficialidade. Imagina que o pai chega em casa do trabalho, o filho vem, corre para abraçar o pai, quer brincar com o pai. Aí o pai diz: agora eu não posso, que eu estou cansado. Né? E aí o pai vai pro quarto, toma um banho, sai do quarto, senta no sofá e começa a mexer no celular, começa a assistir um filme da Netflix, né? E aí o filho está por ali. Esse filho ele vai se sentir rejeitado, ele vai se sentir desvalorizado, ele vai se sentir abandonado. Né? E talvez não num único dia, mas quando isso começa a acontecer, né, de maneira recorrente, o pai nem percebe que ele brincou 2 minutos com o filho e abandonou, e aí vai fazer outra coisa, e vai falar no celular, e vai, né, enfim. E aí você percebe que aquela criança ela começa a receber esse espírito de orfandade. E aí ela começa a se movimentar buscando alguém para suprir aquele lugar do pai. E aí vai buscar onde? Vai buscar às vezes na escola, num professor, vai buscar num pai de um colega, vai buscar no avô, e aí quando se torna adolescente, muitas vezes busca até mesmo num traficante que Sim. chegou ali, estendeu a mão, disse que gosta, vai dar um presente legal para ele, vai ensinar algumas coisas para ele, coisa que o pai não fez. Então é muito perigoso isso. Quando nós não cumprimos com esse papel de pai, de transmitir para os nossos filhos paternidade, quando eu falo brincar, não é só isso, né? É também chamar atenção, é você não só ser presente, mas ser um pai presente nas vidas dos filhos, mas um pai que educa, um pai que exorta, um pai que chama atenção, um pai que ri, que brinca, que cuida, enfim, várias coisas ao mesmo tempo que o pai precisa estar presente. É um direcionamento, né? Por exemplo, você vai ter um direcionamento. O pai que ensina, ele está dirigindo o filho a alguma coisa, Sim. dando um norte pro filho, né? Sim. É a questão do norte. Então, uma pergunta que eu te faço. Um filho que não tem Porque órfão, você está falando de órfãos com pai presente. Certo, ali, certo. Né? O pai está ali presente, mas não é um pai que guia. Correto. Vamos supor, Jesus. Jesus, ele foi carpinteiro. Correto. Porque o pai ele teve um ensino do pai. Certo. Uhum. Jesus foi como um pai para os apóstolos. Por quê? Porque ele foi um homem que ensinava. Né? E aí eu te pergunto, faltou esse direcionamento para Davi? Ele foi buscar em Saul algo que também Saul não transmitia? Com certeza, com certeza. Isso é interessante, Marlon, que você falou, porque o ser humano ele clama por paternidade. O ser humano quer ter um pai. Ele precisa, a essência do ser humano, ela é composta disso, né? De uma busca
por um pai, uma busca por essa paternidade. E quando ele não encontra, ele começa a buscar em outros lugares. E aí ele vai tentando, ele vai buscando. E cada vez que ele não encontra, ele se frustra. E aí, na verdade, essa situação vai se tornando pior. Agora, interessante aqui quando Jesus diz isso, né, que ele não vai nos deixar órfãos. Os discípulos, logo depois de Jesus morrer, eles se sentiram assim. Eles se sentiram. Lembra do caminho do Emaús? Os discípulos estavam voltando para Emaús, de cabeça baixa, tristes, decepcionados, frustrados. E ali eles estavam sentindo esse peso da orfandade. O que Jesus fez? Foi ao encontro deles, caminhou com eles e ministrou o coração deles. Sim. Você sabe o que Jesus fez? Ministrou paternidade. Olha só um outro exemplo. Jesus Cristo tinha ressuscitado, os discípulos estavam a portas trancadas. Aí Jesus vai fazer a primeira aparição. Ele aparece, ali no meio dos discípulos com as portas trancadas. E Jesus diz assim: a paz seja convosco. E aí soprou sobre eles o Espírito Santo. Tomé não estava presente. Sabe o que Jesus fez? Foi embora. Uma semana depois, ele voltou. Por quê? Porque ele precisava passar isso para Tomé também. Ele precisava mostrar que ele não tinha deixado eles órfãos, que ele não tinha abandonado eles. E ele deixou muito claro para eles: olha, eu morri, eu ressuscitei, eu estou aqui, mas vem agora o Espírito Santo, né? E ele vai ser agora aquele que vai consolar você, né? Uma das atribuições do Espírito Santo é o Consolador, né? Então, o que o pai faz, né? O que uma mãe faz? Consola. É uma atribuição de paternidade e de maternidade. Sim. Então, Jesus tomou todos os cuidados para que os discípulos não se sentissem órfãos. Agora, deixa eu pegar um gancho aqui. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que Jesus foi carpinteiro, é isso? Isso. Jesus foi carpinteiro. E esses dias eu estava pensando nisso, fugindo um pouquinho do tema, né? Se vocês me permitirem. Eu estava pensando nisso. Jesus foi carpinteiro durante 30 anos. Durante 30 anos, Jesus fez aquilo que não foi chamado para fazer. Sim. Olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu não vou fazer nada que eu não fui chamado para fazer. Eu só vou cumprir o meu chamado, né? E aí fica lutando para cumprir um chamado que às vezes não chegou o tempo, né? Verdade. Então, enquanto não chega o tempo do seu chamado, não tem problema você ser carpinteiro. Não tem problema de você ser mecânico, não tem problema de você ser empresário, não tem problema de você ser agricultor, não tem problema de você ser o pedreiro. Vai sendo essa pessoa, esse profissional de excelência, e quando Jesus te chamar, você larga tudo e vai servir ele. Amém? Amém. Jesus fez aquilo que não foi chamado para fazer, porque aprendeu do pai, era a profissão que ele tinha. Sim. Mas quando ele foi chamado, ele largou tudo e foi seguir o pai, né? Seguir aquilo que Deus tinha para ele. Então não se preocupe. Se de repente você às vezes está fazendo uma coisa que você não foi chamado para fazer, calma, alinha o teu coração com o céu, que às vezes não chegou o tempo, ainda daqui a pouco você vai, e quando chegar o tempo, você vai fluir de uma maneira sobrenatural. Fique tranquilo, tá? Vai acontecer. Vai acontecer. Então, voltando para a paternidade, né? Então Deus ele sempre se preocupou, Jesus sempre se preocupou com isso, de passar essa paternidade para os discípulos, para que eles não se sentissem só. E depois vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, ele tem tudo aquilo que nós precisamos para vencer esse espírito de orfandade. Para vencer essa falha que às vezes existe na nossa alma, dentro de nós, que um ser humano não conseguiu nos dar, que um ser humano, pai, não conseguiu passar, né? Um padrasto não conseguiu passar, um tio-avô não conseguiu passar. E aí nós temos que ressignificar isso, né? Aonde? Na presença de Deus. Eu posso não ter tido um pai, eu posso não ter tido um pai presente, eu posso ter tido um pai, de repente, que não me deu destino e nem propósito. Mas agora eu sei aonde buscar. Agora eu tenho uma fonte da onde eu posso me alimentar para poder ter todas essas necessidades de paternidade suprida e poder agora ser pai de multidão, né? Sim, pai de nações, não é isso, Marcos? Sim. Quando a gente pensa em Davi, voltando aqui para aquela mensagem de domingo, que eu acredito que foi uma mensagem muito abençoada, uma das coisas que Davi ele não conseguiu exercer dentro da sua casa, no sentido de paternidade, foi a correção. Davi não conseguiu corrigir os seus filhos, sabe? E um pai, é estranho falar isso, mas um pai ele vai falar muito mais nãos do que sim. Sim. Né?
Então, Verdade. se você pegar o exemplo aí, né? Quem tem criança pequena, quanto sim você dá para o seu filho, né? Porque eles pedem muitas coisas, né? Eles querem muitas coisas, eles querem atenção, eles querem tudo, eles querem comprar, eles querem doce, eles querem bala, eles querem festa, eles não têm limite, né? Uma criança não tem limite. Então, qual que é o papel do pai? Dar essa devida correção. Olha, filho, não vou te dar, não vou fazer, você não vai comigo, hoje não, agora você vai dormir, não é hora de assistir televisão, não é hora de ficar no celular, não vai falar com essa pessoa. Ou seja, o pai fala muito mais não do que sim. E quando o pai não estabelece esse limite dentro da sua casa, tudo para ele é sim, 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 ele vai criando filhos instáveis, filhos insaciáveis, que nada sacia eles, né? Não sei se você já entrou no supermercado alguma vez e tem uma criança jogada no chão, gritando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, né? No shopping, uma praça de alimentação, e a mãe ali, o pai do lado, não sabe o que fazem, né, com aquela criança. Aí acabam dando para a criança aquilo que ela quer. Esses dias eu estava com um casal conversando e a criança não parava, quieta, né? Ficava agitada e tal, e dizendo, quero celular, quero celular, quero celular, quero celular. E aí, porque o pai precisa conversar, o que o pai faz? Dá o celular, né? E isso sinaliza para a criança algo. O que sinaliza? Sinaliza quando eu quiser, eu posso. Né? Sim. Então, Davi foi um pai assim. Ele foi dando tudo que os filhos queriam. E aí, quando a Aminon pediu para que Davi fosse visitar ele, porque ele fingiu estar doente e ele fez um pedido, o pai não hesitou. Não, tudo bem, filho. Ah, você quer que a sua irmã venha aqui te visitar no seu quarto? Quero. Ah, vou mandar ela vir. Ah, você quer que ela traz um bolo para você? Quero um bolo. Não, vou pedir para ela fazer um bolo. E aí, né, mandou um recado para a filha, olha, vai lá, visita o seu irmão. Então, quer dizer, Davi não disse não, ele deveria ter dito não. E tá presente também, né? Não é ficar terceirizando. Ele ia terceirizando, mandando recado para filho, né? Então, um dos erros graves que eu vejo em Davi foi que ele não estabeleceu limite para os filhos. Ele não conseguiu corrigir. Aí, depois que os filhos quebraram algumas regras, algumas normas, né? Por exemplo, o estupro, né? É uma norma que foi quebrada, uma regra violenta, tanto espiritual como na própria questão ética, né? De caráter. Davi simplesmente, olha o que o texto diz, Marco. O texto diz assim, e Davi ficou sabendo que Aminon tinha estuprado Tamar e ficou furioso. Ponto. O texto não tomou atitude nenhuma. E aí a gente entra no modelo de pai que nós temos hoje, o pai furioso, né? O pai bravo, o pai que grita, o pai que quebra tudo em casa, o pai que grita, esperneia, xinga, briga com o filho, briga com todo mundo, mas no final é um banana. Não gera resultado dentro da própria casa. Não gera resultado. É um banana, né? Porque, na verdade, o homem que grita é fraco, né? Um homem que grita com o seu filho, para que esse, então, o obedeça, ele está transmitindo imaturidade, certo? E está transmitindo falta de confiança em si mesmo. Porque de quem é a característica de gritar? É uma característica de qual idade? De criança, 5, 6 anos de idade. Criança que tem... Eu quero. Criança grita, né? Característica de criança. Então, quando um pai grita com o filho, ele está mostrando imaturidade. E aí o filho percebe essa imaturidade, fica com medo, começa a vir aquele sentimento de medo, porque o pai agride, ele é mais forte, ele bate, né? Sim. Aí gera um sentimento de medo, se é que dá para chamar esse sentimento, né? Pode ser até um espírito, um medo terrível na criança, mas isso não gera resultado, Não. Gera rebeldia. O medo do pai faz o filho ficar rebelde. Sim. Né? Tem até filho que fala, quero ver o pai levantar a mão para mim. Vai gerando rebeldia. Então, o Davi, ele ficou furioso. Imagino que ele tenha gritado, tenha quebrado algumas coisas, tenha xingado. Mas não fez nada. E aí o filho vai entender e fala, meu pai é fraco. Meu pai só grita, mas no final ele não me corrige, ele não me disciplina, ele não me educa, ele não exorta. Então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E o dia que ele vier e tentar falar comigo, eu não vou obedecer. Então, essa característica de um pai que grita, que briga, que xinga, é uma característica de um pai que não alcançou maturidade. Característica de quem não alcançou maturidade. Ele é instável, não tem domínio próprio, fica agressivo, né? Criança é agressiva. Sim.
Criança, uma bate na outra, uma xinga a outra, uma grita com a outra, não é? Sim. E então, quando um pai ele começa a ter essas características, isso significa que ele é imaturo. E a criança percebe. É como se a criança estivesse tirando uma queda de braço com o pai, né? Para ver quem é mais imaturo. E aí, no final, ela percebe que ela ganha, que ela venceu porque ela não foi corrigida, e aí ela vai repetir os erros novamente. Davi não criticou, ele não sentou para exortar Aminon, não conversou com ele, não tratou com o assunto, não trouxe para a mesa, né? Eu sempre falo que esses assuntos precisam ser colocados na mesa. Sim. Precisa sentar o pai, a mãe, os filhos envolvidos e curar isso na mesa, tratar isso na mesa, né? Colocar isso a pratos limpos na mesa, né? Olha, enquanto a gente não resolver isso aqui, ninguém sai desse lugar. Pronto, né? Uma reunião de família, uma DR, né? Discutir o relacionamento, DRF, né? Discutir o relacionamento familiar, numa mesa. Porque isso é paternidade. O pai precisa tomar essa liderança. O pai, quando uma tragédia chega dentro da casa, uma situação difícil, às vezes de dívida. Vou citar um exemplo aqui. Quantos pais não, às vezes estão devendo muito dinheiro fora, estão recebendo pouco, gastando mais do que estão ganhando. Eles começam a ficar super nervosos, começam a descontar nos filhos, né? Mas não se assentam com os filhos na mesa para dizer assim, filho, olha, a coisa complicou, vamos fazer isso. E senta com a esposa, vamos resolver, vamos conversar. Né? Um pai que transmite as necessidades da casa para a família. Isso gera vínculo, isso gera unidade. E essa unidade, ela vai firmar a paternidade. Uma criança que o pai não participa das coisas que estão acontecendo na casa, não participa ela é uma criança que ela se sente deslocada. Ela não se sente pertencente, ela não se sente parte daquela célula, daquele grupo familiar. Porque, afinal de contas, ela não participa desses momentos. Né? E uma criança precisa, esse desenvolvimento, uma criança precisa se frustrar. Ela precisa aprender com a frustração. Ela precisa se frustrar. Às vezes com o pai. Ela tem necessidade de se frustrar com o pai para crescer emocionalmente com a mãe. Mas só que essa frustração, ela deve ser uma frustração não por causa de um pecado do pai. Sim. Ou por causa de uma queda do pai. Essa frustração pode ser o pai chegando para o filho e dizendo assim, filho, olha, eu não dei conta de bancar a despesa da casa desse mês, eu preciso que vocês me ajudem. Sim, transparência. Transparência. Isso pode gerar uma frustração. Poxa, meu pai não conseguiu, meu pai é fraco, meu pai... Mas quando o pai participa a família disso, isso cria força dentro da criança e ela fala assim, não, peraí, eu vou me levantar também e vou ajudar meu pai. E vem aquele sentido de corpo, de família. E quando o pai conquista, a criança ela vai participar da conquista também. Sim. Se você está escondendo a derrota, o meu pai nunca vai ser... Meu pai nunca vai fracassar. Meu pai nunca vai fracassar. Aí vai gerando aquele pai herói. E no dia que o pai fracassa, no dia que o pai frustra aquela criança, ela vai fazer o quê? Ela vai sair, ela vai ficar rebelde, ela vai querer ir embora. Vou dar um exemplo para vocês. Um dia tinha um menino na igreja que estava começando a aprender a tocar teclado. E ele estava assim... aprendendo a tocar, e aí ele estava fazendo algumas aulas, e ele estava tocando, e todas as vezes que ele tocava na casa dele, que ele estava fazendo aula, e ele perguntava para os pais, Mário, ele perguntava para os pais assim, eu estou tocando bem? O pai falava, nossa, você é o cara, como você toca maravilhosamente. Aí perguntava para a mãe, a senhora gostou? Nossa, meu filho, como você tá bom, você é fera. E ele, é bom isso, né? É bom. Alimenta o ego. Alimenta o ego, né? E aí ele resolveu tocar na igreja, e aí ele começou a fazer algumas notas lá, e aí ele perguntou para uma pessoa, e aí, você acha que eu estou tocando bem? E era uma pessoa que entendia muito de música, né? A pessoa falou assim, não, você não está tocando bem, não. Você está começando a tocar, mas bem não, você não está tocando bem, não está nem perto do bem. Tem que trabalhar muito, fazer muitas aulas para chegar perto. Nossa, aquele menino ficou furioso. Pegou o teclado dele, começou a ficar bravo, fechou a cara e disse, quem é você para dizer que eu não toco bem? Ele não estava preparado para se frustrar. Então o pai precisa incentivar, precisa elogiar. Mas o pai também não pode, né, só trabalhar e levando o ego do filho. Porque lá fora
Lá fora, quando ele sair de casa, quando ele for para o mercado de trabalho, quando ele for para a faculdade, ele vai ser confrontado. E ele vai precisar ter estrutura emocional para lidar com os confrontos. Sim. Os nossos filhos precisam aprender a lidar com os confrontos, a lidar com as frustrações, para quando chegar esse momento, eles saibam lidar com tudo isso. E isso se adquirir dentro de casa. É igual Aminon. Aminon se apaixonou pela sua irmã Tamar. Ele não sabia lidar com a rejeição. Eu quero a minha irmã, eu estou apaixonado por ela. Ele não sabia lidar com o não. Com certeza ela já tinha dito não para ele, mas ele não sabia lidar com o não. Então, uma criança mimada pelos pais, uma criança que cresceu sem limite, uma criança que nunca foi confrontada pelos pais, ela vai ser uma criança mimada, vai ser um adolescente mimado e vai ser um adulto instável e egocêntrico. Aí já não é mais mimado, já é egoísta, um adulto egoísta que tudo que ele quer, quase um narcisista, isso, né? Isso. Quase um narcisista, tudo que eu quero, né? Eu quero e acabou. Não importa o sentimento das pessoas. Não importa o sentimento do outro. Por quê? Porque não teve esse limite lá na sua infância. A pergunta que eu te faço é, Marco, como Deus exerce paternidade sobre nós? Deus te dá tudo que você quer? Não. Não? Você teve algum pedido que você já fez para Deus e não foi atendido? Muitos. Muitos. Já olhou para o céu e falou assim, Deus, joga uma pepita de ouro aqui no meu colo. Ganha na Mega Sena. Então, a gente tem, né? Deus não dá tudo que nós queremos. E essa é a maneira que nós temos que nos relacionar com os nossos filhos. Né? O não faz parte do processo. Né? O não é alguma coisa que nós precisamos aprender a falar para os nossos filhos. Porque o não protege, né? Exatamente. A proteção paterna é essa. Exatamente. É o não protegendo, né? Exatamente. O não, ele vai trazer segurança, porque o não vai proteger você dos perigos. Né? É igual o medo. O medo, quando ele é dentro de uma proporção razoável, dentro de nós, ele nos protege. Porque você não atravessa uma rua sem olhar, porque você tem medo de ser atropelado. Né? Mas também você não pode permitir com que esse medo ele te influencie a ponto de dominar a sua fé. Né? Existem momentos que nós vamos ter que pisar na água, apesar das circunstâncias, apesar dos ventos contrários. Então, quando uma criança ela cresce sem esse limite, né, imposto pelos pais, ela vai ser uma criança que possivelmente ela não vai ter medo de algumas coisas que são muito perigosas. Sim. Certo? Já uma criança que ela é muito castrada pelo pai, muito cerceada pela mãe, ele não pode nada, né? Super protegida, é uma criança que vai crescer e vai ser uma criança que não vai enfrentar os desafios da vida, né? Quando ela precisar agir por fé, ela não vai conseguir, porque ela não tem segurança, ela é instável, ela não consegue tomar uma decisão, ela é uma pessoa que ela é muito pela voz dos outros, é aquilo que os outros estão falando, ela se movimenta sempre pensando em não decepcionar ninguém, segundo ao padrão do outro, segundo a voz do outro. Você está vendo como que a paternidade é algo que precisa ser muito bem equilibrado? Verdade. Bênção. Mas como que eu posso receber essa paternidade de Deus? Né? A ponto de ser curado de todos os meus traumas de infância, da paternidade mal resolvida que eu carrego, da maternidade mal resolvida. Como que eu posso me livrar disso? Entendendo que Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Então, tudo bem, você foi órfão de pai e de mãe, tem problema. Agora você tem alguém que prometeu para você que não vai te deixar órfão. E você pode buscar nele essa paternidade. Pode buscar nele essa cura. Então, agora ele tem tudo isso disponível para você. E aonde começa esse processo? Esse processo começa quando nós identificamos que nós não tivemos paternidade e identificando situações na nossa vida que nós passamos e agora nós precisamos ser curados. E buscar isso em Cristo, buscar isso em Deus. E receber de Deus a paternidade e a cura. Para que você possa agora, então, ser usado por Deus no lugar onde você foi ferido. Você vai
sarar pessoas. No lugar que você foi machucado por não ter tido paternidade, agora você veio até a presença de Deus, recebeu de Deus e agora você vai sair curando as pessoas. Porque é isso que Deus tem para nós. Então, é identificar. Eu preciso identificar, eu preciso de cura, eu preciso buscar essa cura. E aí você vai buscar essa cura e vai receber ela de Deus. E quando você receber ela de Deus, você vai transmitir paternidade para outros. Eu preciso aqui dar um testemunho para vocês. Eu sempre fui uma pessoa que foi muito insegura em algumas coisas. E eu não entendia por quê. Outra coisa que me abalava muito era uma timidez. Eu tinha uma timidez muito grande. Quando falava que eu precisava me comunicar em público, falar para um grupo de pessoas, eu travava, eu não conseguia. Eu não conseguia pegar um microfone para falar. E eu travava, gelava, travava, vinha taquicardia, sudorese, começava a suar, começava a transpirar e o coração acelerar e simplesmente travava. Um dia eu entendi que existia uma falha na minha paternidade. Alguma coisa lá atrás, na minha infância, ficou mal resolvida. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu preciso ser curado disso. E eu me lembro um dia que eu estava num encontro com Deus, e nesse dia, era um dia que tinha uma ministração chamada Cura Interior. E ali eu estava orando, pedindo para o Espírito Santo vir sobre a minha vida, mas eu não identifiquei nada para ir receber uma oração, alguma coisa assim. E de repente o Espírito Santo veio, me tomou, e ele me levou como se fosse numa visão. Ele me levou numa visão, não foi uma regressão, foi uma visão do dia do meu parto. E eu consegui ter essa visão de cima, eu consegui me enxergar. Eu vi minha mãe numa maca, fazendo a cesariana. Eu vi os médicos fazendo a cesariana na minha mãe. E eu enxerguei o meu pai por uma porta de vidro, com o rosto ali observando. E de repente eu nasci. E quando eu nasci menino. E naquela época não tinha muita ultrassom, então a mãe não sabia se era menino ou era menina. E quando eu nasci um menino. E eu fui levado para o meu pai. Meu pai fez uma cara de nojo, ele se decepcionou. Porque ele queria uma menina. Porque eu já tinha um irmão, né? Já tinha nascido um menino que estava 1 ano e 3 meses mais velho que eu. E agora minha mãe estava esperando uma menina. Meu pai estava esperando uma menina. E quando eu nasci, levaram para o meu pai. Meu pai olhou para mim e fez cara de nojo. Levaram para minha mãe fez cara de nojo. Levaram para os meus avós que estavam lá e eles fizeram cara de nojo. E eu fiquei assistindo toda essa cena como uma visão, como um transe, uma visão. Mas de repente, eu vi Jesus na sala, onde eu estava, naquela sala da minha mãe, no parto, eu vi Jesus. E quando Jesus me viu, ele sorriu. Amém. E ele ficou muito feliz. E naquele dia eu recebi uma cura sobrenatural. E quando eu saí daquele transe, nunca mais eu tive dificuldade com rejeição, nunca mais eu tive dificuldade com timidez, nunca mais eu tive dificuldade com tomada de decisões. Sabe, a sua cura está em Deus. Amém. Tudo que você precisa está em Deus. Você pode receber paternidade dele, ele pode curar você, para que você possa curar pessoas. E hoje eu curo pessoas. Hoje eu posso falar de paternidade e eu estou sarando vida, curando vidas através do meu testemunho, do meu exemplo. Eu tenho certeza que isso está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Amém? Amém. Finalizamos o nosso podcast. Benção, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar ali para receber as notificações, de acionar o sininho. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com um amigo, com um parente, com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Tá bom? Deus abençoe e fique na paz. Amém.